Bom dia a todos os alunos do terceiro ano do ensino médio, passando primeiramente para desejar um bom dia a todos vocês. Hoje eu vou estar deixando a correção da comanda de atividade que eu havia deixado na semana retrasada. Não vou deixar nenhuma atividade hoje e na semana que vem eu vou estar passando para vocês uma lista de exercícios sobre o Enem e vestibulares, para ver se eu ajudo um pouquinho vocês nessa questão de resolver alguns exercícios que vocês serão cobrados aí, tanto no Enem quanto nos vestibulares da vida aí, tá bom? Então, espero que vocês façam a correção, acompanhem, tirem as dúvidas de vocês. Eu havia deixado 3 questões para vocês responderem, referente a fontes de energia, e eu espero ter ajudado vocês um pouquinho nessa informação, tá bom? Vamos lá? A primeira questão que eu havia deixado para vocês era para vocês me dizerem as características, vantagens e desvantagens do carvão vegetal. Quando a gente fala a palavra vegetal, vem de vegetação. Então, a característica principal do carvão vegetal é que ele vem da vegetação. Ele é obtido através da queima da madeira. E a madeira, que madeira que é essa? É a madeira da vegetação nativa. É a madeira que é retirada da vegetação nativa. Ele tem uma cor preta e ele é retirado através da queima dessa madeira. E aí, o que eu posso falar de vantagens do uso do carvão vegetal? Carvão vegetal, ele é uma fonte renovável de energia. Como assim uma fonte renovável de energia? Acabou o meu carvão vegetal, eu consigo produzir mais. Como eu falei, a queima da madeira, que é retirada da vegetação nativa, gera o carvão vegetal. Sempre que eu precisar, eu consigo obter o carvão vegetal. É só fazer o quê? A queima dessa madeira nativa aí, da vegetação nativa. Então, eu posso dizer que o meu carvão vegetal, ele é uma fonte renovável de energia. Uma outra vantagem do carvão vegetal é que ele é bastante utilizado na medicina. Vocês fizeram essa pesquisa e eu acredito que vocês viram alguma coisa na internet falando em relação à medicina e carvão vegetal. Ele é utilizado para tratamento de diarreia, de infecções, de aftas, tem vários fins aí na parte de medicina. Então, essas são as 2 vantagens que nós podemos citar do carvão vegetal. E a questão da desvantagem? Desvantagem, primeiro item que a gente pode falar é a questão da vegetação. Para produzir o carvão vegetal, a gente precisa desmatar, a gente precisa destruir a vegetação nativa. E nós estamos numa época onde a vegetação ela é muito importante para o mundo que nós estamos vivendo. A questão do efeito estufa, do aquecimento global, o que tem nos ajudado é o plantio de árvores, o plantio de vegetação. Aonde tem mais verde é onde eu tenho um ar mais puro, sem poluição. E quando você faz uso do carvão vegetal, você está diminuindo essa vegetação que nos ajuda. Então, uma desvantagem de utilizar o carvão vegetal, infelizmente, é a questão do desmatamento que precisa ocorrer. Para eu obter o carvão vegetal, eu preciso desmatar. E isso não é legal para nós, né, para os seres vivos. E uma outra desvantagem que a gente pode citar do carvão vegetal é a poluição que ele emite. Quando eu faço uso do carvão vegetal, ele é usado em churrasqueiras, em lareiras, em algumas indústrias. Eu estou fazendo o quê? Eu estou emitindo gases poluentes na atmosfera. A queima do carvão vegetal, me gera gases poluentes e colabora aí com o aumento do efeito estufa, infelizmente, e do aquecimento global e da emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, essas são algumas características, vantagens e desvantagens do carvão vegetal. A segunda questão que eu havia deixado para vocês era características, vantagens e desvantagens, só que agora do carvão mineral. Quando eu falo a palavra mineral, vem de minérios. Então, uma das características do carvão mineral é que ele é obtido no subsolo da terra. Ele é formado a partir de compostos orgânicos, a decomposição dos compostos orgânicos, e ele normalmente é encontrado debaixo das rochas sedimentares e em regiões frias. Aonde a região é mais fria, é mais propício de se encontrar o carvão mineral. Então, esse carvão mineral ele vem retirado da
natureza, ele vem retirado debaixo do subsolo da terra e ele é formado a partir da decomposição de compostos orgânicos, seja animal ou humano, ou até o vegetal, decorrente de milhares de anos da decomposição, assim como o petróleo. Então ele vem das rochas sedimentares e de regiões normalmente mais frias. É onde você tem a possibilidade de encontrar mais o carvão mineral. O que eu posso dizer de vantagens de utilizar o carvão mineral? Ele é uma fonte mais energética do que o carvão vegetal. Como assim? Fonte mais energética. Se você colocar uma certa quantidade do carvão vegetal para queimar e se você colocar uma quantidade do carvão mineral para queimar, a mesma quantidade de cada um, o carvão mineral ele libera mais energia, mais calor do que o carvão vegetal. Então isso é importante porque a questão de gasto está envolvido aí. Com a mesma quantidade, eu consigo gerar mais energia do que com carvão vegetal. Então, uma das vantagens de utilizar o carvão mineral é que ele libera mais energia, ele libera mais calor. Então, o meu gasto é menor. Com uma certa quantidade, eu consigo mais calor. Agora, se eu fosse usar o carvão vegetal, eu precisaria de muito mais para gerar aquele calor. Então, a questão de qualidade. Ele tem uma qualidade melhor do que o carvão vegetal. A queima dele libera mais calor do que o carvão vegetal. Isso é uma vantagem na utilização do carvão mineral. Uma outra vantagem é que o carvão mineral ele é encontrado em quase todo o planeta, uma vez que ele está debaixo das rochas sedimentares e você encontra ele com facilidade, principalmente, como eu falei, nas regiões mais frias do planeta. E as desvantagens de utilizar o carvão mineral? Primeiro, pessoal, ele também é um poluente do ar atmosférico. A queima do carvão mineral gera compostos, principalmente do enxofre, onde vai contribuir para a poluição do ar atmosférico, contribuir para o aumento do buraco na camada de ozônio, contribuir para o efeito estufa. Então isso é uma desvantagem para nós. Nós utilizamos, porém sabemos que ele contribui também para a poluição do ar atmosférico. E uma outra desvantagem é que o carvão mineral ele não é fonte renovável de energia. Você retirou ele dali da terra, do subsolo, acabou. Você vai precisar procurar uma outra região onde disponha de carvão mineral novamente, onde teve ali decomposição orgânica de milhares de anos e gerou carvão mineral. Tirou ali o carvão mineral daquela região, se esgotou. Ele não vai brotar novamente. Não é como o carvão vegetal que você queima madeira e faz mais a hora que você quer. O carvão mineral ele vai se esgotando. Você explora uma determinada região, retira ele daquela região, daquele subsolo, e você precisa explorar outra região, porque aquela você não vai mais conseguir obter o carvão mineral. Então, as desvantagens do carvão mineral são essas. Ele é um poluente e você não consegue ele em abundância, porque ele se esgota. Ele é fonte não renovável de energia, diferente do carvão vegetal, que é uma fonte renovável de energia.